Fala, gente boa! Bom, a primeira foto, tá, do dia será essa aqui, né? Ou melhor, as fotos, tá? Só um instante que eu já irei me localizar aqui, tá? Só um pouco. Sim, já consegui achar, tá? Bom, o que vocês verão aqui, tá? Isso aqui é uma foto da praça principal de Triunfo Potiguar, tá? A próxima foto, tá, que eu mostrarei a vocês, né, que vocês verão, é da bandeira do município de Triunfo Potiguar, tá? E por fim, tá, esse aqui é o brasão, tá? O brasão do município de Triunfo Potiguar, tá? Tem mais uma outra foto, uma última foto aqui que eu quero mostrar a vocês, né? Esse aqui é o mapa, né? E esse vermelho, esse ponto vermelho que vocês estão vendo, isso aqui é a localização do município de Triunfo Potiguar, tá? Tem mais uma última gravura, tá? Só um instante. Já irei me situar aqui, tá? Isso aqui é uma serra, né? Chamada Cabeço do Hererê, tá? Então essa serra aqui está localizada em Triunfo Potiguar, tá? Bom, como o próprio nome já entrega, né? Triunfo Potiguar, né? Até uma informação mais do que óbvia, né? Essa cidade ela está localizada no interior do Rio Grande do Norte, né? E ela, para ser mais exato, ela está a 281 quilômetros de Natal, então uma distância bem grande, né? Uma distância bem considerável, né? E essa cidade ela já está, ela está localizada numa região de Planalto, né? Então, para ser mais exato, na região do Planalto da Borborema. Daí o fato de haver aquela serra cuja foto, né? Eu mostrei para vocês, né? O tal do cabeço do Hererê, né? E embora nessa cidade de Triunfo Potiguar, né? Que é a cidade aqui da praça, né? Ela esteja localizada em uma região de Caatinga, né? E obviamente não seja o local mais adequado, né, do mundo, né, para a prática da agricultura, a própria atividade agrícola e também a criação de gado, né? Quando eu digo gado, eu estou me referindo a boi e vaca, não é aquele tipo de gado aí que alguns andaram pensando, né? Então, voltando, né? É, como eu estava dizendo, né, a criação de gado e atividade agrícola e também o Bolsa Família, né, todo mundo aí sabe o que é o Bolsa Família, né? Então essas três fontes de renda são os principais alicerces da economia de Triunfo Potiguar, né? Bom, essa cidade, né, embora o vilarejo que acabou dando origem a Triunfo Potiguar tenha surgido lá no século XVIII, né? Ainda no tempo do que o Brasil ainda estava sob domínio português, né? Foi só em 1992 que Triunfo Potiguar ela veio a ser transformada em um município, né? Então, em 26 de junho de 1992, ela foi desmembrada da cidade, do município de Campo Grande, né? Então, essa foi a cidade, né? Campo Grande, que acabou dando origem a Triunfo Potiguar, né? E como no Rio Grande do Sul já existia uma cidade com esse nome de Triunfo, então por isso é que existe esse nome, né? Triunfo Potiguar, para diferenciar da Triunfo Gaúcha, né? E deixa eu ver se eu estou me esquecendo de mais alguma coisa. Bom, a princípio, falando de maneira bem resumida, isso é Triunfo Potiguar, tá? Mas por que eu estou falando, né? Obviamente, vocês estão fazendo a pergunta mais do que óbvia neste instante, né? Por que eu estou falando de uma cidade que está mais longe de Joinville do que o Jack está da chance de escapar do rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Catarinense? O que Triunfo, o que raio Triunfo, essa cidade, né? Que com certeza nenhum de vocês tinha ouvido falar antes, o que isso tem a ver aqui com o canal? Bom, um dos mais assíduos, né, espectadores aqui desse canalzinho, tá? É justamente a pessoa, a grande celebridade,
o morador mais famoso de Triunfo Potiguar. Ou seja, eu estou me referindo a Cesimar Andrade da Costa, né? Bom, o Cesimar, né? Infelizmente eu não tenho a foto aí, para a infelicidade das mulheres que estão vendo esse mal acabado falando, né? Eu não tenho a foto do Cesimar, né? Para mostrar a vocês, porque aí a mulherada acabaria morrendo de paixão por ele, né? Mas agora, voltando a falar sério, tá? O Cesimar, ele nasceu e passou praticamente toda a vida dele em Natal, tá? E ele já vive em Triunfo Potiguar já há um período bem considerável, né? Bom, mas por que eu estou homenageando, por que eu estou me referindo ao Cesimar? Bom, é que o Cesimar, isso já há mais ou menos uns 3 anos, ele vem se dedicando, né? E, na verdade, esse vem sendo um dos hobbies dele, né? A poesia, né? O tipo de poesia que ele faz é a poesia de cordel, né? Que é aquele gênero literário que, como todos sabem, é um gênero literário bastante característico, né? Uma das marcas registradas do Nordeste, né? E justamente agora, né, eu irei ler a vocês, né, justamente um poema de autoria do Cesimar, tá? Esse poema é o seguinte, tá? No mundo, o maior prazer é a alegria do sertanejo ver, a chuva do céu descer, para o chão florescer, a babugem renascer, para que os animais possam comer, para que o açude possa encher, e não falte água para beber, e agradecer a Deus por receber a dádiva de poder viver, na alegria e na tristeza, amadurecer, e nunca lhe ofender, sempre lhe agradecer. Então, com vocês, né, após este momento lírico e sentimental, né, protagonizado por Cesimar Andrade da Costa, né, o cangaceiro da poesia, e um dos raros heróicos torcedores do Bangu Atlético Clube, né? Agora iremos ao grande foco do canal, né? Que é justamente, né? Nem precisaria dizer, é a história de Joinville, tá? Bom, a próxima foto, né? Que eu tenho a mostrar para vocês, né? Desculpem, né? Já vou avisando que irei demorar um pouco, né? Para localizá-la, né? Então, paciência aqui comigo, né? Só um instante, né? Assim, já consegui encontrá-la, né? Bom, isso aqui, né? Não sei se vocês estão tendo uma boa visualização da foto, né? Mas eu acredito até que alguns de vocês, né? Principalmente aqui quem mora aqui em Joinville, ou mora aqui nas redondezas de Joinville, já deva ter reconhecido que lugar é esse, tá? Esse lugar aqui que vocês estão vendo, tá? Isso aqui é Barra do Sul, tá? Então aqui é uma foto geral, né? Uma foto panorâmica de Barra do Sul aqui para vocês, tá? Já as próximas fotos que eu mostrarei a vocês, né? Isso em qualquer livro de história que se preze, né? Isso aparece em qualquer livro de história do Brasil que se preze, né? Bom, as próximas gravuras, né, que eu tenho a mostrar, né? Isso aqui é até um quadro bem famoso, né? Acho que, se não me engano, é de autoria do Vitor Meirelles, né? Que era um pintor nascido no que hoje é Florianópolis, né? Isso aqui é um retrato, tá? Esse quadro aqui ele retrata a Batalha do Riachuelo, né? Que foi uma batalha naval, né, que ocorreu no Paraguai em junho de 1865, tá? Que tem um outro quadro, né, a respeito da Guerra do Paraguai, né? Outro quadro até bem famoso, bem conhecido, né? Esse aqui é um retrato, tá? É uma gravura que retrata a Batalha do Havaí, né? Que ocorreu em Lomas Valentinas, que é uma localidade paraguaia, né? Então a Batalha do Havaí, né, que acabou inspirando o nome do Havaí Futebol Clube, né? Ela ocorreu em 13 de dezembro de 1868. Então essa gravura aqui que vocês estão vendo, tá? E por último, né, tem mais uma outra gravura, né? Várias gravuras, na verdade, tá? Essas gravuras aqui de baixo, tá? Isso aqui são os uniformes, né? Algumas das fardas, né?
que os soldados, né, que foram lutar no Paraguai usaram, né? Não sei se vocês estão vendo direito, né? E por último, né, a última gravura que eu tenho a mostrar para vocês, né? Isso aqui é um mapa, né, da região em que ocorreu a Guerra do Paraguai, tá? Então, vocês podem reparar aqui que tem uma parte aqui, uma mancha marrom, tá? Esse território aqui era do Paraguai, tá? E depois da guerra, esse território ele foi anexado ao Brasil, tá? Então, isso aqui era do Paraguai e hoje pertence ao Brasil, tá? E essa outra faixa marrom aqui que eu estou apontando também era um território que pertencia ao Paraguai e que hoje pertence à Argentina, né? Sim, né? Bom, mas afinal de contas, por que eu estou falando? Por que certamente vocês devem estar com aquela curiosidade até mais do que óbvia, né? Mas por que eu mostrei para vocês aquela foto de Barra do Sul e por que eu mostrei para vocês essas várias gravuras, né? E esse mapa da Guerra do Paraguai? Bom, eu chegarei lá, tá? Bom, essa história, tá? Ela começa no dia 25 de abril de 1861, tá? Então, nessa data que eu acabei de mencionar, um navio veleiro chamado Franklin, né? Ele partiu de Hamburgo, a princípio, tá? Embarcaram nesse navio Franklin 199 imigrantes, tá? Todas essas 199 pessoas eram, entre aspas, alemãs, tá? Então eles eram da Prússia, eles eram de Baden, eles eram de Mecklenburg, eles eram da Saxônia, enfim, né? Todos eles eram procedentes de região do que hoje, né? São regiões que fazem parte da Alemanha, tá? Com uma ou outra exceção, todos eles eram agricultores, tá? Então eram pessoas de condição social bastante humilde, né? Bastante modesta. Dessas 199 pessoas que embarcaram lá em Hamburgo no dia 25 de abril de 1861, 5 delas acabaram viajando na primeira classe, tá? Bom, um fato bem curioso em relação a isso, né, a viajar de primeira classe, tá, é que o Theodor, um desses que viajaram na primeira classe, tá, foi o Theodor Kickler, tá? O Theodor Kickler, ele tinha 26 anos lá em 1861, tá? E ele era da Saxônia, do então Reino da Saxônia, para ser mais exato, da cidade de Marbach, né? Então essa era a cidade natal do nosso amigo Teodoro, né? Bom, pelo fato dele ter viajado em primeira classe, vocês devem estar imaginando, então, que, obviamente, ele era um cara bastante abonado, né? Um cara bastante privilegiado. Então, ele era um empresário, ele era um nobre, né? Um barão, um duque, um militar, um administrador, o que seria hoje um administrador de empresas, né? Um comerciante bem rico, enfim, né? Então, era um cara cheio da bufunfa, né? Só que na lista de passageiros consta, tá, que o nosso amigo Teodoro, né, o Theodor Kickler, né, ele era, pasmem, a profissão dele, né, segundo a lista do navio, era de agricultor. Enfim, né, em relação às profissões, tá, como eu já havia adiantado, praticamente todos eles eram agricultores, tá, só que houve um caso bastante curioso, tá, que foi o do W. Schultz, tá? O W. Schultz, ele tinha 32 anos naquela ocasião, tá? E ele era da Prússia, para ser mais exato, da cidade de Perleberg, né? Bom, consta, tá, na lista de passageiros do navio que o nosso amigo de nome misterioso, né, o W. Schultz, ele era econômico e caçador. Repetindo, segundo a lista do navio, consta que o W. Schultz, ele era econômico e caçador, né? Enfim, né? Um fato bem curioso aí para vocês, tá? Bom, obviamente, como eu já tinha adiantado, eram pessoas de condição bem humilde, né? Bem simples, e nenhum desses passageiros, né? Nenhum desses imigrantes acabou tendo um grande destaque na história de Joinville. Uma outra informação que eu estava esquecendo, tá?
é que parte desses 199 passageiros, eles tiveram como destino Blumenau, tá? Então nem todos eles acabaram se radicando em Joinville, tá? E só que teve um caso bem especial, tá? Esse caso especial foi do Friedrich Knapp, tá? Ele tinha 43 anos, né, o nosso amigo Frederico, e ele era procedente de Dergentin, na Prússia, tá? Ele acabou imigrando com a esposa, que era a Maria. A Maria era 7 anos mais jovem do que o nosso amigo Frederico, tá? E esse casal tinha 4 filhos, né? O Friedrich, que tinha 8 anos, a Marie, que tinha 7 anos, o Wilhelm, que tinha 5 anos de idade, e por fim a Johanna, que tinha 3 anos, tá? Na verdade, havia ainda um quinto filho, tá? Porque durante a viagem, esse casal acabou tendo uma filha, né? A Marie, ela acabou dando à luz a uma menina, tá? Não especifica aqui, né? Qual era o nome dessa menina, né? E se ela acabou sobrevivendo, tá? Mas enfim, tá? Mas já que nenhum desses imigrantes acabou prosperando, acabou tendo destaque, então por que raios eu estou falando, eu estou citando o nosso glorioso amigo Frederico, né? O Friedrich Knapp. Bom, no próximo vídeo vocês saberão o porquê, tá? Uma última informação que eu estava me esquecendo, tá? É que esse navio acabou chegando em São Francisco no dia 18 de julho de 1861, tá? Durante esses praticamente 3 meses de viagem, faleceram 5 pessoas, tá? E nasceram 2 pessoas, tá? Então, as últimas informações que eu tinha para passar para vocês, tá? Então, até o próximo vídeo, beleza? Então, até lá!